Buenos dias, ninhos! Como vão, jóvenes? Tudo bem, meninos? Hoje nossa aula vai ser um pouquinho diferente, não vou usar o PowerPoint. Então, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a construção passiva com o verbo ser mais o particípio, que está na página 3 do capítulo E13. Vai lá no seu livro, no capítulo E13, na página 3. Bom, nós vamos ver a construção passiva e nós vamos ver alguma curiosidade. Logo de cara nós vemos aqui uma mesa de pimbolim, né? E eles chamam de futebolim. Vamos, então o texto aqui tem um pequeno texto que começa dizendo assim: quantas coisas formam parte do nosso dia a dia? Lápis, borracha, estojo, tesoura, avião, carro, lâmpada. Então, assim, ele fala que existem tudo, mas a gente nunca para pensar. Muitas vezes não temos a curiosidade de saber quando que surgiu aquilo, quando que inventaram e quem foi o inventor. Claro que as coisas mais importantes que ficaram marcadas na história nós aprendemos, né? Que nem tá falando aqui sobre o Thomas Edison, que criou a lâmpada em 1879. Depois fala de um inglês aqui, como é o nome dele aqui? Em 1564 ele inventou o grafite, aí ele inventou o lápis. Então foi esse inglês que inventou o nosso lápis, o famoso grafite, né? Agora, a respeito desse futebolim, como eles chamam o nosso pimbolim, eles chamam de futebolim, é a história de um rapaz que em 1936, coincidentemente, na mesma época que morreu o Frederico Garcia Lorca, ele teve um problema. Então, ele estava em Madrid, ele estava realizando alguns estudos na época da Guerra Civil, né? Na casa onde ele estava, jogaram uma bomba por causa da guerra, né? E ele acabou perdendo uma perna. E ele ficou muito triste porque ele gostava muito de jogar futebol. Ele foi transferido para um hospital. Chegou lá nesse hospital, em frente desse hospital, ficava em frente, tinha uma brigada de fugitivos feridos dessa guerra civil. E ele via muitas pessoas de muleta, pessoas coxas, né? Outras sem poder andar, outras na cadeira de roda. Aí o nome dele era Alejandro. O que ele fez? Como ele também havia ficado sem a perna, havia ficado coxo, né? Ele viu algumas crianças do lado de fora jogando futebol. Aí ele ficou olhando, não dava mais para ele jogar futebol. Então ele teve uma brilhante ideia. Falei, eu vou fazer um futebol de mesa, porque assim dá para jogar. É a mesma emoção. Aí ele foi, Alejandro era muito ficcionado a futebol, ele pegou essa mesa e inventou essa. Era como se fosse também um ping-pong que eles chamavam, né? Aí no Natal de 1936, em plena Guerra Civil, eles tiveram esse estupendo presente, porque ele inventou essa mesa e deu para os meninos, que é essa mesa que chama o futebolim, que nós chamamos de pimbolim, né? E aqui falamos também sobre a Guerra Civil, né? Que a Guerra Civil foi uma guerra que houve entre poderes, né? Estava de um lado o nacionalismo fascista, representado por instituições tradicionais, como a Espanha, o exército, né? E seus latifundistas. E do outro lado estava os esquerdistas, estava o pessoal da esquerda, do governo republicano, dos sindicatos, né? Partidários da democracia. Eles entraram em guerra. Começou vários grupos apoiados pelo exército que se rebelava contra o governo eleito no país. Então essa rebelião foi comandada pelo general Franco, que em 31 de março de 1939 ele conseguiu dar um golpe e assumiu o poder. E com isso o povo sofreu porque foram 35 anos de ditadura. Então foi muito difícil esse tempo, né? Então ocorreu até 20 de novembro de 1975 que o povo espanhol sofreu com essa ditadura. Aí nós vemos aqui embaixo atividades. Aí tá perguntando assim, quantas coisas formam parte do nosso dia a dia? Tendo em conta o uso do verbo formar, essa expressão traduz em espanhol as frases seguintes.
tendo por conta esse verbo formar, tá? Então, as guerras fazem parte da história, do ladinho na letra A. Então, las guerras formam parte de la história. Eles o substituem pelo verbo formar, então formam parte dessa história, ok? Na letra B da página 4. O automóvel faz parte da paisagem urbana contemporânea. Então, el coche forma parte del paisaje urbano contemporâneo, certo? Quando ele fala o automóvel faz parte, nós substituímos no espanhol, el coche forma parte, certo? Letra C. Ele faz parte de um grupo de inventores. No espanhol, ele forma, quer dizer, ele, né? Ele forma parte de um grupo de inventores. A oração é a mesma, você só vai trocar esse faz parte pelo forma, né? Ele forma parte, certo? Letra D. O planeta Terra faz parte do sistema solar. El planeta Tierra forma parte do sistema solar. Então, é só substituir faz parte por forma parte, certo? Faz parte, se substitui por forma parte. Aqui embaixo, na número 2, nós temos assim, tendo em conta que o uso hacia no texto, hacia em direção, em rumo, né? Llena, ele preenche o espaço de cada frase com uma dessas palavras. Então, tá aqui o exemplo. Primeiro passo, hacia la bombilla tradicional, em direção à bombilha tradicional, né? Em direção a, que é o hacia. Pensando entre escombro hasta que alguém logrou encontrá-lo, é um limite até. Então, até onde alguém conseguiu encontrá-lo. Esse menino que ficou enterrado embaixo dos escombros, como diz aqui atrás no texto na guerra, sobre esse menino que fez o pimbolim, inventou o pimbolim, ele é o Alejandro Campo Ramírez. Ele ficou embaixo dos escombros quando explodiu aquela bomba, e nesse acidente que ele ficou, até encontrá-lo, demorou. Por isso que deu problema e ele acabou perdendo a perna, né? Então, nós vamos fazer agora a letra A. Vamos a tener classe desde las 2 hasta las 4 da tarde, porque o hasta sempre vai ter até. Nós falamos hasta luego, hasta pronto, que até já, até logo, né? Hasta la vista. Então, o hasta quer dizer até. Letra B. Vamos em direção. Então, vamos hacia, em direção, em rumo, a algum lugar. Vamos hacia. Letra C. Hay una serie de proyectos volcados hacia, quer dizer, em direção à capacitação profissional de jovens. Ele se quedou esperándolo hasta que se cansou. É o limite dela, até que se cansou. Então, o hasta é até. Número 3. Frente ao hospital, onde o jovem estava, tinha um hotel, como nós lemos. A palavra que está subrayada, que ela está sublinhada, é frente al. Então, substituir sem alterar o sentido da frase, como é que eu posso substituir esse frente ao sem alterar o sentido dessa frase? Eu posso pôr delante dele, quer dizer, adiante dele, que é em frente, né? Diante dele, ou em frente dele, né? Porque em frente do hospital. Então, fica a letra A e a letra E. Das duas formas estão corretas. Número 4. El objetivo general del primer párrafo del texto é: qual é o objetivo geral do primeiro parágrafo que começa a falar a história? Ele sublinha que aunque podamos conhecer a origem de algumas coisas, ou seja, a letra A. Quando ele começa a falar aqui, ele fala assim: quantas coisas formam parte do nosso dia a dia? Lápis, goma de borrar, que é a borracha de apagar, e etc. Ele começa a falar. Então, isso daqui é algumas coisas do nosso dia a dia. Ele começa a falar de algumas coisas do nosso dia a dia que desconhecemos a origem.
quando surgiu e quem inventou, certo? Aí nós vamos para a questão número 5. Explica resumidamente a relação entre a Guerra Civil Espanhola e a criação de futebolim. Vocês, com suas palavras, vão falar qual é a relação que teve entre a Guerra Civil e o invento do pimbolim, né? Do futebolim. Na verdade, assim, vou dar uma ideia que em consequência da Guerra Civil foi que este jovem Ramírez, ele se colocou nesse hospital em frente desse hotel onde ele via as crianças jogando e teve essa brilhante ideia, tá? De construir esse pimbolim. Aí vocês montem com as palavras de vocês, ok? E ele via sempre passar lá fora quem? Coxos, né? Pessoas sem perna, cadeira de roda, etc. Então ele teve essa brilhante ideia. Língua em uso. Embaixo, na página 4. Alejandro Campos Ramírez salió vivo, pero tuve que ser transferido. Quando falo teve que ser transferido, eu estou usando o verbo ser com um particípio, rido, ido, que é transferido. Então, ele teve que ser transferido. Então, quando eu uso esses dois juntos, o verbo ser com o particípio, eu estou tendo uma construção passiva, certo? Isso chama-se de construção passiva. É o ajuntamento do verbo ser com o verbo particípio, certo? Aí aqui embaixo está falando assim. Tuvieron que transferir Alejandro a Valência. É uma construção ativa, né? Que eles tiveram que transferir. Quer dizer, o menino foi transferido. Só que como eles tiveram que transferir, foi a ação que eles tiveram que transferir. Foi uma ação. Alejandro, ele vira que transferiram a Alejandro, ao menino, né? O jovem. Então, isso vira um complemento direto. O Alejandro, certo? Se você veio aqui na página 5, ele tem outra frase que é a construção com C. Então ele fala assim, Alejandro tuvo que ser transferido a Valência. Eu também estou ainda usando o verbo ser, tá? Construção passiva, porque eu estou com ser mais o verbo particípio. Quando ele fala, Alejandro teve que ser. Então, o que? Ser, o verbo ser, transferido é o verbo particípio. Eu continuo com essa construção passiva. Agora, quando eu falo assim, quisera conocer a la gente, estes se poderiam em segundo plano. Quando eu falo assim, se ele quisera dar de conhecer ao agente, isso ficaria para segundo plano. No final da frase, precedido da preposição por. Então, se eu quero jogar isso no final da frase, ele vira um agente. Então fica, Alejandro teve que ser transferido a Valência por sus padre. Então, na verdade, quem é o agente agora é os pais, porque os pais é que fez a transferência. Foi transferido pelos... Alessandro foi transferido, mas pelos seus pais, ok? Tentem fazer o exercício aqui embaixo, o exercício da página 5, que é a praticar língua em uso. Próxima aula corrigiremos isso e prosseguiremos com os objetos escolares. Ok, Ninho? Até a próxima, se Deus quiser.